Salvou o monstro quebradas. Aí, mano, tava pensando um barato aqui, tá ligado? Referente à nossa memória histórica de periferia. Sabe, recentemente o Globoplay lançou um documentário contando sobre a época dos grandes bailes, a era dos grandes bailes, né? Que foi a era de 60, 70, né? Nem tanto nos 60, mas década de 70 e 80, né? E comecinho de 90, que foi a era dos grandes bailes de periferias. E isso reforçou uma ideia que um pensamento que eu já tinha assistindo a documentários que contavam a história do hip hop nos Estados Unidos. Essa parte da cultura negra brasileira, do pós-era dos bailes, né? Já entrando na era da década de 80, dentro da cultura hip hop, são coisas que tem muito pouco registro histórico, meu. A gente não tem muitos registros históricos sobre a cultura hip hop, o começo da cultura hip hop nesses 40 anos aqui no Brasil, sabe? Existe um vácuo, um nimbo dentro da nossa história quando o assunto é a cultura periférica negra, entendeu? Aqui no Brasil, desde a da década de 80, sabe? Eu lembro que, por exemplo, começo da década de 90, tinha uma rádio, né? Que até hoje essa rádio existe, mas a partir, se eu não me engano, de 1996, essa rádio foi repaginada, né? Que é uma rádio chamada Metropolitana. E a Metropolitana, ela, antigamente, anterior a 96, era uma rádio basicamente de música preta. Uma rádio que tocava rap, que tocava, sabe, soul, funk, melodias, sabe, o dia inteiro, cara. E hoje a gente não encontra registros dos programas que passavam naquela rádio, naquela época, sabe? São muito raros os registros, por exemplo, do DJ Armando Martins, o grande DJ Armando Martins, talvez um dos maiores idealizadores do rap, sabe? Das primeiras pessoas que levou o rap para dentro de uma grande rádio de difusão dentro de uma cidade imensa como São Paulo, sabe? Eu vejo que os bailes de periferia que tinham na década de 80, em que tocavam um rap old school, e que sabe, na época dos passinhos, a gente tem muito pouco registros históricos comparado com os Estados Unidos, comparado com o que foi feito para se preservar a memória dos negros americanos. Aqui no Brasil existe um imenso vácuo, um imenso nimbo, sabe, entre essas histórias. Os bailes que tinham como os bailes de rap underground, que pra mim foram os melhores bailes assim aqui da cidade de São Paulo, né? Dentro do underground mesmo, do rap mais pesado, mais aí foram os bailes da Class, da equipe Rap Soul Funk, que era do Primo Preto, do SP Funk, sabe? A gente não tem registros, sabe, desses bailes. O máximo que tem são os grupos que eu faço desde a época do Orkut, postando os flyers, postando os comentários das pessoas, os relatos de tudo que elas vivenciaram. A gente não tem grandes quantidades de registro, por exemplo, dos bailes no Clube da Cidade, dos bailes do Clube Homes, dos bailes do Projeto Radial, dos bailes do Green Express, do Somebody Love. A gente não tem grandes registros. Inclusive, alguns desses bailes ainda existem até hoje, sabe? Mas, infelizmente, o que a gente vivenciou naquela época da década de 80, década de 90, não se tem grandes registros, sabe? É um pedaço significante para a história da música preta brasileira periférica, história da periferia, sabe? Que é praticamente nulo historicamente, sabe? Então eu faço um apelo para todo mundo, cara, para todo mundo que tem algum tipo de registro, sabe? Seja ele em fita VHS, seja ele em fotos, sabe? Meu, deem algum jeito de botar isso na rede, de compartilhar isso,
para que a molecada de hoje possa entender como é que era os nossos bailes, para compreender como é que a gente fazia para se divertir, entendeu? Para entender como que era montado os bailes de rua, sabe? Que, pô, bastava a gente, pô, ter uma aparelhagem de som, colocava do lado de fora e, meu, a festa tava armada, assava um churrasco, sabe? Comprava umas bebidas e, meu, tudo no maior respeito, sabe? E frequentava desde criança de 4 anos até senhora de 70. E hoje a gente tem esse vácuo, esse nimbo histórico em que toda essa história maravilhosa, essa história linda, não existe, foi apagada. Entendeu? Uma história que basicamente só tá na lembrança da gente. Entendeu? E é triste isso. Sabe, uma história tão fundamental. Pô, eu vi assim o trailer, né, desse documentário da Chic Show. É algo que pra gente que nasceu dentro dessa cultura, é algo que traz muita memória afetiva pra gente. Só que a gente queria ver mais, entendeu? Essa época da Chic Show é uma época que eu era criança, entendeu? Década de 80, começo da década de 80, final da década de 70, era uma época que eu era criança, entendeu? Agora, do que a gente vivenciou na década de 90, sabe? Os bailes da Class, quando era no Base, quando era lá na Augusta, quando foi lá na Avenida Estados Unidos, entendeu? Quando foi no Clube da Cidade. A gente não tem registros sobre isso, dos grupos que tocaram, sabe? Das noites maravilhosas que a gente vivenciou, sabe? Da curtição. A gente simplesmente, assim, quando a nossa geração começar a desaparecer, meu, esses registros também vão se perder, sabe? Também vão virar vão virar lendas, né, meu? Vai ficar esse vácuo dentro da história, entendeu? A galera tem uma pouca documentação de como eram os bailes na década de 70 ou até anterior, muito poucas, entendeu? Década de 90, a coisa já era mais, já era menos analógica, sabe? Já era um começo da era digital, um começo sabe, das grandes revoluções tecnológicas e, infelizmente, nada disso daí a gente tem registros. Isso também me faz pensar quantas outras coisas maravilhosas existiram aí em vários outros lugares do país e do mundo em que não foram registradas, quantas tradições, quantas culturas, sabe, quantos fatos ocorreram aí no mundo em que a gente hoje não tem registro. A gente não sabe o que ocorreu, a gente não sabe a riqueza dessa história, sabe? Por isso que é muito importante a gente preservar as histórias. Assim como nossos antepassados transmitiram muita coisa pra gente oralmente, hoje é a nossa função usar de todos as ferramentas modernas necessárias para que a gente possa preservar a nossa história, sabe? Para que a gente possa guardar essas recordações, guardar esses momentos maravilhosos, essas pequenas evoluções que a gente faz dentro do nosso escopo periférico. Então, meu, eu peço para todo mundo aí que tenha registros, sabe, tente digitalizar esse registro, sabe? Eu sei que às vezes é difícil você pegar uma fita velha lá que está guardada lá no seu guarda-roupa de 30, 40 anos atrás, sabe? Até mesmo fita cassete. Tem muito programa bom da época gravado. Mesmo como eu falei, Dr. Rap, o Projeto Rap Brasil com o DJ Armando Brasil, Armando Martins, sabe? São programas que serviram para apresentar a cultura hip hop para mim e para milhões de outras pessoas aqui no Brasil, sabe? Que foram divisores de águas dentro da nossa cultura, entendeu? Então é de extrema importância que quem tem esses registros hoje se conscientize que se você deixar essa fita aí guardadinha aí, entendeu? Uma hora ela vai apodrecer, uma hora ela vai se perder de vez. Então, procure o pessoal que mexe com esse tipo de conversão, entendeu?
tem bastante gente aí que trabalha com isso, que pega essas fitas, que digitaliza, sabe, que joga na internet. Então, meu, pelo amor de Deus, se vocês têm esses registros, sabe, dos bailes de rap da década de 80, da década de 90, dessas baladas que a gente frequentava, maravilhosas, inesquecíveis, sabe, que a gente comenta na internet, porra, mas eu frequentei os bailes da Class, porra, mas eu frequentei o Clube da Cidade, eu fui num projeto radial, meu, mas infelizmente a gente não tem praticamente registros disso, entendeu? Para poder mostrar para as gerações futuras, sabe? Hoje eu tava conversando com o pessoal e algumas das pessoas da mesma época que eu, um pouco mais velhas, e uma molecada mais nova, né? Uma molecada já de 19, 18, 19 anos, entendeu? E eu tava falando pra essa molecada, né, que muito dessa rapaziada, dessa molecada que tá fazendo sucesso hoje, eles não entendem da onde que surgiu essa possibilidade. Quem foi que entrou no meio do mato, entendeu? Com o facão, abrindo picada, para que essa molecada pudesse hoje ter ali o seu caminho trilhado, sabe? A molecada que hoje consegue ganhar milhões através do rap. Enquanto a gente que cantava 30 anos atrás, a única coisa que a gente ganhava era humilhação. A gente ganhava, era enquadro da polícia, a gente apanhava. Quando os caras viam que a gente era do rap, os caras agrediam a gente era enganado, a gente ia fazer show, os caras combinavam um valor, chegava na hora, não pagava, no máximo dava ali, ó, metade da metade do valor em consumação, entendeu? E hoje, a gente tá vendo uma molecada que com um pouco mais de 3, 4, 5 anos, eles conseguem ganhar dinheiro pra vida inteira, pra viver bem pra caramba. Só que, ao mesmo tempo, como a gente não tem esses registros pra poder mostrar para esse povo qual foi o caminho de sangue, de suor, de ninfa, de lágrima que foi traçado para que hoje eles pudessem chegar nesse patamar, entendeu? Infelizmente, essa molecada não sabe dessa história. E até através disso eles tiram os caras que são os caras que abriram caminho para eles estarem onde eles estão hoje. Entendeu? Eles acham que os caras são vacilão. Ah, esses caras aí, ó, dando ideia de conscientização, de estudo. Não quero saber disso não, irmão. Quero falar aí, ó, de droga, quero falar que eu sou o melhor de todos, quero falar que eu sou milionário, que eu sou bonzão, entendeu? Que eu pego todas as mulheres, sabe? Os caras desconsideram na cara dura, sabe? Por quê? Porque a gente não tem esse acompanhamento histórico. Então, eu peço para que todo mundo que tem esses registros, fotos, vídeos, fita cassete, fita VHS, pessoal, desintoca isso. Pô, sabe, eu sei que é difícil pra caramba eu pedir isso, mas, meu, isso aí são registros que, sabe, são fundamentais, meu. Até mesmo o registro que você tem daquela festinha de quintal da década de 80, da década de 90, entendeu? Que tava rolando aquele rap old school, todo mundo fazendo o mesmo passinho. Cara, hoje isso é algo fundamental pra gente traçar uma historiografia da periferia brasileira, da periferia preta brasileira. Entendeu? É essencial. Assim como a galera tem do início do rap no Bronx, na década de 70, 80, pô, a gente deveria ter isso daqui aqui também no Brasil. Infelizmente, a gente não tem. Então eu peço para todo mundo, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal, comentem aí, tudo que vocês comentarem aí, ó, com respeito, com educação, eu vou ler, o máximo possível eu vou tentar responder, entendeu? Então, meu, se pelo menos eu não conseguir, eu vou ali dar uma curtida para vocês, vou ali dar um coraçãozinho para vocês. Então, meu, mas por favor, tentem digitalizar esses registros, tentem colocar esses registros à disposição na internet, para que a gente possa construir uma historiografia do que era o lazer da periferia, a cultura da periferia, a cultura hip hop da periferia, dentro desse período da década de 80, década de 90, beleza? Então aí, mano, obrigado aí por quem acompanhou esse vídeo, valeu mesmo, salvão monstro pra todo mundo aí, e aí, tamo juntão, tudo nosso e nada deles.